Eu não sei se a FEMPROF já nos consegue ouvir. Conseguem-me ouvir? Sim. Muito bem. Creio que sim. Muito bem. Então, vamos dar, em primeiro lugar, pedir desculpa por o ligeiro atraso no início desta reunião, mas queria dar início a esta audição, em que os peticionários foram a FEMPROF, e o assunto da petição número 17/15 é pela urgente avaliação e revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, por outras palavras, o RGES. A grelha de tempos é que os peticionários, no início, têm 10 minutos para a sua intervenção inicial e depois têm 10 minutos no fim, e estes 20 minutos no total podem ser usados da forma que melhor entenderem. Se quiserem usar 8 e depois 12, ou 12 e 8, não é perfeitamente possível. E depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para cada uma das suas intervenções. Eu gostava de dar as boas-vindas aos professores e às professoras André Carmo, Ana Isabel Mendes, Joaquim Contreiras, Miguel Viegas e Rogério Reis. Eu não sei quem vai fazer a intervenção inicial, talvez pudesse dizer quem é e eu começo Sou eu, o André Carmo. Muito bem, portanto é o professor André Carmo que vai fazer a primeira intervenção nesta audição. Tem a palavra. Eu, quando chegar aos 9 minutos, começo a fazer sinais para perceberem que estão, porque não conseguem ver o relógio que está aqui, e eu farei isso. Sejam muito bem-vindos novamente e têm a palavra. Muito bem. Portanto, eu gostava de começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes nesta audição, bem como o Sr. Presidente da Comissão, o professor Alexandre Quintanilha. Como sabem, desde sempre a FEMPROF manifestou reservas relativamente a alguns aspectos do RGES e uma frontal oposição relativamente a outros. E a petição que promovemos, e que é hoje, enfim, objeto de discussão, tem como objetivo fundamental avaliar e rever o RGES, algo que consideramos da maior relevância para o futuro do ensino superior em Portugal e também algo que é, do nosso ponto de vista, urgente levar a cabo. Na verdade, considerando que o RGES prevê no seu artigo 185 que a aplicação da lei seja objeto de avaliação 5 anos depois da sua entrada em vigor, enfim, a sua avaliação devia ter tido lugar em 2012. A verdade é que, devolvida uma década, continuamos sem essa avaliação e, como tal, não temos qualquer forma de, com o mínimo de rigor, de objetividade, poder aperfeiçoar este regime ou corrigir alguns dos seus aspectos mais perniciosos, e para além também de tentar perceber até que ponto cumpriu ou não os objetivos a que se propunha quando entrou em vigor. Consideramos também que uma verdadeira avaliação deve resultar de um processo participativo, promovido, iniciado, desencadeado pela Assembleia da República, que envolva as instituições de ensino superior, os membros da comunidade académica e as suas organizações representativas, sindicatos, associações, etc. E, portanto, contrariamente ao entendimento que era aquele do anterior Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nós não consideramos que a abordagem desta matéria, que foi feita pela OCDE, quando em 2018 fez uma avaliação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, corresponde a um verdadeiro processo de avaliação. Não é? Portanto, para além de não sermos, enfim, ingênuos ao ponto de pensarmos que a OCDE é uma instituição neutra do ponto de vista ideológico, porque não é, ou particularmente progressista nas suas avaliações. Tipicamente o receituário da OCDE assenta na liberalização e desregulação do trabalho, e a avaliação que fez do Sistema Científico e Tecnológico Nacional não foi diferente. Então, do nosso ponto de vista, esta trata-se de uma matéria demasiado importante para ser reduzida a meia dúzia de linhas, num relatório que não teve como objetivo central a avaliação do regime jurídico das instituições de ensino superior, mas sim a avaliação do conjunto do sistema. Uma das consequências mais gravosas do RGES, como é dito no texto da petição, têm sido os impactos profundos na vivência académica, que contribuem para a redução da participação na gestão das instituições, dos vários corpos, não é? Docentes, investigadores, pessoal técnico, administrativo, estudantes, e isto leva, do nosso ponto de vista, a uma erosão muito expressiva da democracia nas instituições de ensino superior. Sob pretexto de aproximar a universidade da sociedade, os órgãos máximos das instituições passaram
a integrar personalidades externas, membros cooptados, frequentemente oriundos da banca e do mundo empresarial, e, salvo raras exceções e honrosas exceções, verifica-se um grande distanciamento dos problemas vivenciados no cotidiano das instituições por parte destes membros, e os ganhos da sua inclusão, do nosso ponto de vista, estão muito longe de estar demonstrados. Ao mesmo tempo, os diretores e os presidentes reforçaram os seus poderes, são cada vez mais unipessoais, alegadamente para agilizar a gestão, como se, dizemos nós, uma gestão eficiente não pudesse ser simultaneamente participada e colegial, levando a uma redução muito participativa da participação dos docentes e investigadores no governo das instituições, reforçada este facto, por serem em número muito reduzido os eleitos para os órgãos provenientes destes corpos profissionais e, digamos que o corolário lógico desta trajetória foi a instauração generalizada de um clima de desinteresse e alheamento, se não mesmo de alienação, da academia relativamente à sua gestão democrática, ao seu governo e à sua governação. Portanto, sem participação e transparência, do nosso ponto de vista, não há democracia e emergem fenómenos de autoritarismo, nepotismo, que importa corrigir e evitar. Ademais, enquanto antes a eleição de reitores das universidades e de presidentes dos politécnicos, muitas vezes considerado um momento alto da vida democrática das instituições, resultava de um processo participado, construído a partir de colégios eleitorais, com largas dezenas ou centenas de membros, com o RGES passou a ser uma eleição feita pelos Conselhos Gerais, que têm no máximo 20 a 30 membros, incluindo já os membros cooptados, que têm depois a responsabilidade de eleger a figura máxima do governo das instituições. Portanto, do nosso ponto de vista, não fica muito difícil perceber os riscos de um procedimento tão pouco representativo e com tanta concentração de poder num órgão de representatividade diminuta. Portanto, eu creio que esta, do nosso ponto de vista, é porventura a crítica mais frequente à academia, a este regime jurídico, de professores jubilados, a jovens contratados a termo. Poucos são aqueles que se identificam com os órgãos que os representam e nem se sentem por eles representados. Para além disso, a existência de menos possibilidades de escrutínio e monitorização do trabalho desenvolvido por quem ocupa cargos de gestão, que sendo colegas, muitas vezes disso se esquecem, leva a uma degradação da transparência e da qualidade do ambiente laboral nas instituições de ensino superior. Portanto, este processo, do nosso ponto de vista, não pode ser dissociado do contributo do RGES para a empresarialização do ensino superior, para a consolidação daquilo a que muitos autores têm designado a universidade neoliberal, a universidade de empresa, o triunfo do managerialismo, da contabilidade e do negócio. Portanto, perspectivas que estão nos antípodas da ideia de serviço público. Portanto, esta ideia de serviço público, aliás, subjacente à missão primordial do ensino superior, é substituída pela mimetização de práticas, muitas delas más, oriundas do mundo empresarial, com a intensificação da competitividade exacerbada e não da promoção de lógicas de trabalho cooperativo, solidário, como, do nosso ponto de vista, deveria ser. Ao empurrar as instituições de ensino superior para o mercado, o Estado demite-se ou tende a demitir-se das suas responsabilidades, agravando a asfixia financeira e colocando em causa a independência das instituições de ensino superior. E isto conduz-nos a outra questão que, do nosso ponto de vista, é relevante e também é objeto de tratamento, digamos, de menção na petição, que são as fundações públicas em regime de direito privado, cuja existência decorre do próprio RGES, alegadamente para que as instituições de ensino superior tivessem maior autonomia e flexibilidade na gestão da força de trabalho do património, mas que apenas levou à desregulação da contratação, existindo agora carreiras paralelas, com remunerações e estruturas de desenvolvimento diferenciadas. Portanto, se o propósito, perguntamos nós, das fundações, era escapar à rigidez da administração pública, porque é que esta não foi reformada naquilo que ela tem de mais ineficiente? Porque é que não se criou um regime de gestão pública próprio para o ensino superior, em conformidade com o Estatuto da Autonomia que lhe é reconhecido pela Constituição da República Portuguesa, garantindo os princípios de responsabilidade da prestação de contas e permitindo uma gestão mais ágil? Aliás, o atual secretário de Estado do Ensino Superior expressou uma opinião muito próxima desta, há uns anos, numa ação promovida pelo MESTES, em que se discutiram estas matérias. Aquilo que aconteceu na Universidade do Porto, a título de exemplo, é bastante revelador das perversidades, se quiserem, do RGES. Portanto, antes da Universidade do Porto se transformar em fundação, o reitor da altura convocou todos os órgãos dirigentes das faculdades, tendo a esmagadora maioria deles, mais de 95%, pronunciado-se contra a passagem ao regime fundacional.
No entanto, isto não impediu o reitor, com o apoio do Conselho Geral, concentração de poderes, de levar avante a sua intenção. Ao mesmo tempo, assiste-se também a uma proliferação das instituições privadas sem fins lucrativos, funcionam como verdadeiros offshores de precariedade, embora o fenómeno da precariedade vá muito para além das IPSFLs, é transversal, perpassa todo o sistema de ensino superior e ciência em Portugal, mas estas IPSFLs são mecanismos através das quais são contratados investigadores, essencialmente, com várias modalidades de contratação a termo, muitas vezes para realizar o mesmo tipo de trabalho que os seus colegas de gabinete, com vínculos a instituições públicas. Com o PREF-PAP, aliás, descobrimos a extensão deste fenómeno, pois a colegas com vínculos a IPSFL não foi permitida a regularização de situações de precariedade laboral em que se encontravam, mesmo quando não existiam nenhumas diferenças para o exercício de funções com os seus colegas vinculados a instituições públicas, que por esse mesmo facto viram as suas situações de precariedade laboral serem resolvidas por intermédio do trabalho desenvolvido nas comissões de avaliação bipartida. Há também casos em que os órgãos sociais das IPSFL são exatamente os mesmos das instituições públicas que os acolhem. E, portanto, perguntamos nós, quando é assim, porque é que não são as IPSFLs integradas nas instituições de ensino superior que as acolhem. Portanto, para concluir, a FENPROF considera que a avaliação do RGES é importante para dar seguimento às orientações emanadas da Comissão Europeia, mencionadas na petição, para concretizar as recomendações produzidas pelo Conselho Nacional de Educação, num parecer de 2019, que incidia sobre o RGES, e, sobretudo, para reforçar a qualidade da vida democrática nas instituições, promover maior transparência e capacidade de escrutínio, menor concentração de poder e maior separação de poderes, criar um sistema de gestão e administração mais equilibrado, em suma, para promover um ensino superior mais plural e mais participado. Portanto, é preciso rever o RGES, do nosso ponto de vista, para aprofundar a democracia, e este é um anseio de quem integra as instituições de ensino superior em Portugal. Não sendo o RGES o único problema, não podemos esquecer o subfinanciamento crónico do sistema, a precariedade crescente, tanto ao nível da docência como, sobretudo, da investigação, os bloqueios das carreiras, a passagem de uma lógica de financiamento estrutural para financiamento competitivo. Como sabemos, as transferências do Orçamento de Estado para as instituições não cobram pagamento de salários. Isto é algo que nos devia encher a todos de vergonha. A tirania das métricas, do produtivismo, a narrativa da meritocracia exacerbada, os níveis crescentes de insatisfação, a ansiedade, o esgotamento dos trabalhadores e outros problemas de saúde física e mental. A FENPROF considera, apesar disto, que já é tempo de levar a cabo a avaliação prevista na lei, pois muitos destes problemas cruzam-se necessariamente com a qualidade da democracia nas instituições, e esta é uma condição sine qua non para o aumento da sua qualidade global, das condições de trabalho de docentes e investigadores, seu bem-estar e qualidade de vida. E, portanto, urge promover uma avaliação séria e participada do RGES, que conduz à sua revisão e à devolução dos princípios de colegialidade e gestão democrática das instituições. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor André Carmo. Eu passaria de imediato a palavra ao deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Para a sua intervenção, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Vou tentar acelerar, porque 3 minutos para muitas questões são, de facto, pouco tempo. Sr. Professor André Carmo, agradeço. Cumprimento, na sua pessoa, também os restantes senhores e senhores professores. Estamos de acordo que a avaliação do regime é importante, que já, enfim, que se impõe, mas estamos certos também que nestes 12 anos, e aí, enfim, naturalmente, podemos discordar em algumas das matérias, noutras certamente concordaremos. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, algumas coisas correram melhor, outras coisas correram pior. Há uma coisa que sabemos, hoje temos muito mais estudantes no ensino superior, hoje temos muito mais pessoas a serem formadas, hoje temos muito mais pessoas no sistema, muito mais investigadores, mais instituições científicas, enfim, se quiser mais músculo também na própria academia, isso certamente será a consequência do modelo que se foi adotando. Ele trouxe também algumas dores que enfim, exacerbou, se calhar, algumas questões estruturais, alguns problemas estruturais que já existiam, e por isso é que uma avaliação é importante, mas uma avaliação sem um pré-relatório ou sem uma pré-posição, porque é isso que nos permitirá, certamente, chegar a uma base que nos permita também desenhar ou melhorar os modelos a partir daqui. E por isso, e nesse sentido, colocaria aqui algumas questões
para as quais gostava da vossa reflexão. Imagino que o tempo possa não permitir responder a todas, mas naturalmente não será certamente a nossa última interação neste processo e, portanto, depois selecionem aquelas que entenderem mais úteis. Uma é sobre a recente discussão que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos trouxe a propósito dos politécnicos, da atribuição do grau, da designação, não as medidas específicas, mas a discussão que trouxe sobre o sistema binário, a sua continuação, a sua melhoria, enfim, ou uma outra estrutura diferente, porque essa de facto condiciona muito o RGES e também a lei de bases. A lei de graus e diplomas que foi revista e que começa já a ter algum lastro e alguma consequência e, portanto, impele também nesta discussão uma parte importante. A alteração a um modelo que inicialmente foi muito, a propósito de Bolonha, muito baseado nos mestrados integrados e que recentemente também alteramos e que influi também nesta discussão. A abertura que nos últimos anos as instituições do ensino superior foram fazendo de uma forma muito forte ao tecido económico e social e que agora lhes permite também uma outra relação com os seus territórios. E este modelo que abordou um pouco mais organizacional, se mais colegial, se mais vertical, e qual é também a vossa perspectiva. E, por último, terminando dentro do meu tempo, se quisermos, enfim, a discussão que nós possamos fazer ainda nesta matéria daquela que poderá ser, ou que deve ser, o caminho que as instituições de ensino superior podem ou não fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato, a palavra ao deputado Rui Cruz, do PSD, para a sua intervenção. 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor André Carmo, em si cumprimento os seus colegas e cumprimento também os cerca de 3.590 peticionários que apresentam a presente petição pela urgente avaliação e revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, promovida pela FENPROF. A publicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, apresentado em setembro de 2007, foi parte importante de uma reforma do ensino superior. Passados 15 anos sobre a publicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, já foram testadas as suas potencialidades e as suas fraquezas, e a reflexão sobre a sua aplicação foi sendo feita. Mas não a sua avaliação tal como estava prevista e referiu no diploma, após 5 anos de vigência. Sendo este um tema delicado e complexo, o regime de organização e governo das instituições, plasmado no regime jurídico das instituições do ensino superior, tal como tema estatutos da carreira docente e de investigação, representam os documentos de maior repercussão na capacidade de desenvolvimento das instituições de ensino superior, razão pela qual a sua revisão deve ser feita de forma devidamente articulada e não devem ser desligados da lei de bases do sistema educativo. O Governo, ao longo de quase 7 anos, fez promessas, muitas promessas, mas está quase tudo por cumprir. Algumas medidas foram adotadas, mas tiveram um caráter avulso e não mudaram nada de estrutural neste capítulo. No contexto atual, em que iremos, a breve trecho, em sede de comissão, discutir na especialidade as iniciativas legislativas de valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente, implicarão alterações na lei de bases do sistema educativo e terão repercussões também neste regime jurídico. A questão da revisão ou alteração do regime jurídico é necessária, mas há que equilibrar direitos e deveres institucionais, tendo presente o objetivo principal de dotar as instituições do ensino superior de capacidade de gestão, de reação e de adaptação às mudanças. Importará, portanto, evoluir para um regime jurídico que reforce a autonomia das instituições do ensino superior, libertando-as do quadro de regulação excessiva, permita ainda uma maior flexibilidade do modelo de gestão adequado às especificidades de cada instituição, reforce a capacidade e responsabilidade dos órgãos de governo das instituições, desenvolverem as linhas de orientação estratégica aprovadas dentro das próprias instituições, estimula reorganizações internas das mesmas, no sentido de adotarem modelos organizacionais mais eficientes e adaptados à evolução do conhecimento e das exigências das suas missões. Garanta ainda a estabilidade do financiamento público plurianual, coerente com a missão contratualizada. Este é naturalmente um tema em que o rolo compressor da maioria não será boa solução. A consolidação da sua revisão exigirá, como disse também, a concertação de todos os parceiros, isto é,
desde partidos políticos, instituições de ensino superior e associações sindicais e também estudantis, no sentido de se formularem as alterações que sejam consensuais, duradouras e respeitem e valorizem todos os que trabalham no ensino superior. Posto isto, gostaríamos de saber se já abordaram esta questão com a nova equipa ministerial e quais as expectativas que têm quanto a uma mudança de posição do Governo quanto a esta matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Comissão e cumprimento os senhores professores representantes da FENPROF, na pessoa do professor André Carmo. Se os professores do ensino superior, como do ensino básico e secundário, estão bastante fragilizados e como esta petição de revisão de GES que nós apoiamos, se isto acontece é porque é necessário renovar a defesa laboral, cívica, social dos professores. Eu vou-me desviar um bocadinho do tema, porque tem a ver com o último encontro que tivemos com o secretário-geral da FENPROF. E eu gostaria de colocar, como então coloquei aos senhores professores, esta questão. Saber se a FENPROF reconhece legitimidade ao Chega. Porque na última sessão que aqui tivemos, o secretário-geral da FENPROF não respondeu às questões que eu coloquei, está no seu direito. Mas nós estamos aqui a discutir uma questão central, que é a democracia, ou a maior democratização do ensino superior. Eu gostava que ver da parte da FENPROF esse reconhecimento em relação ao Chega. Isto é, da última vez que tivemos uma reunião, eu, representante do Chega, levei lições de democracia e até de respeito pela dignidade humana. E isso eu não posso aceitar, portanto, nestes primeiros encontros gostava que isto ficasse clarificado. É que há aqui um aspecto que eu gostava de deixar claro, que é este. Não fomos nós no Chega, nem os 400 mil portugueses que votaram em nós, que alguma vez decidimos ou assumimos que somos racistas, fascistas, xenófobos, neonazis, populistas, extremistas de direita, como aqui foi insinuado. Ninguém nos Chega se autodefine enquanto tal. E quando a autoidentidade social de um indivíduo ou de um coletivo é autocraticamente imposta pelos outros, de fora para dentro dos visados, isto tem nomes e não são bonitos. Isto chama-se, e estão no ensino superior, isto chama-se violência simbólica, isto chama-se terrorismo identitário, isto chama-se terrorismo moral e, no limite, isto é até violação mental. Portanto, se o discurso político vive deste tipo de barbaridades, eu até compreendo. Mas eu não posso aceitar que isto entre nas salas de aula como pairou aqui na última sessão. Portanto, ensinar a adultos, estudantes universitários ou adolescentes, jovens por aí fora, o princípio da rejeição, da autodefinição de cada sujeito individual ou coletivo, é nós estarmos a contribuir para semear uma cultura inquisitorial, uma cultura persecutória e, no limite, até genocida. Portanto, o contacto anterior com a FENPROF comprovou, para nós do Chega, que este tipo de ensinamentos andam à solta nas salas de aula. E por isso eu, na altura, referi e volto a referir, para marcar a nossa relação com o Chega, a importância da neutralidade política do ensino. Não é uma escolha, é um dever, é uma obrigação. E se os agentes políticos ou agentes sindicais com responsabilidades no ensino não são, nem ambicionam ser politicamente neutros, como todos ouvimos nesta comissão, o que há no ensino é o desvio grave daquilo que é a missão do ensino. Portanto, eu gostaria, nos próximos encontros, sendo este o segundo, que a FENPROF percebesse que não é hostilizando o Chega e como não é hostilizando os sindicatos que nós conseguimos defender melhor os interesses do ensino superior, dos professores e de todos os que lá estão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecendo aos peticionários e à FENPROF toda a atuação que tem tido. Eu vou manter muito sucinta em relação ao tema que aqui nos traz hoje da avaliação
do RGES, tema que a Iniciativa Liberal é muito promotora e muito defensora. Temos até bastante perplexidade porque é que o famoso artigo número 185 da avaliação da aplicação da presente lei, que é objeto de avaliação 5 anos após a entrada em vigor, e onde é que esses 5 anos já vão? Sendo promotores e sendo este o tema essencial, há aqui algumas coisas, no entanto, que nos distinguem. Por exemplo, o papel dos membros externos, tenho alguma ideia pelos debates que têm havido, também pela intervenção de hoje, que a Iniciativa Liberal, pelo menos, dá uma importância aos membros externos, nomeadamente na diversidade que traz e na vantagem pedagógica, cultural, num olhar independente que podem trazer para o bom funcionamento das instituições. No entanto, tenho a ideia que na intervenção que referiram temas como algum distanciamento da situação interna, que obviamente isso pode acontecer, mas creio que isso será mais um caso, porventura, de casuística do que do modelo em si mesmo. Mas, podendo haver algumas distinções, há temas certamente em que somos comuns. Gostaria de perguntar, em relação à necessidade de revisão dos modelos de governo, qual a vossa interpretação, sentido, opinião, porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal considera que não é adequado que o Estado imponha um modelo de governo semelhante a todas as instituições de ensino. Portanto, consideramos que é essencial haver uma muito maior autonomia, nomeadamente na gestão. Gostaria de saber a vossa opinião sobre o assunto. Também gostaria de saber, não obstante o objetivo não ser uma busca de culpas no passado, mas de uma avaliação presente e perceber como é que se pode avançar, que é porque é que no final da história, porque é que esta avaliação nunca ocorreu. Porque é que se falam tantos anos sobre isto, porque é que há tantos interlocutores, o que é que tem estado a falhar para que não haja esta cultura de avaliação e de análise e até de trabalho participativo. Eu cingir-me a estas duas perguntas e esperando que este seja um tema que não passe mais uma legislatura sem que fique efetivamente resolvido. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para uma intervenção final dos deputados, dava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento desde já os peticionários, a delegação da FENPROF, agradecendo também a intervenção inicial do professor André Carmo, que acho que deixou de uma forma muito clara também a posição da FENPROF em relação à realidade das instituições do ensino superior e do que significa este regime jurídico para as instituições, para os docentes, para os funcionários, também para os estudantes, e lembrando que este mesmo diploma aprovado em 2007, na altura também uma maioria absoluta do PS, o PCP votou contra este mesmo diploma, identificando um conjunto de situações com as quais hoje nos estamos efetivamente a ver confrontados. Foi um diploma que introduziu profundas e negativas transformações no sistema de ensino superior no nosso país, que atacou o caráter público do nosso sistema de ensino superior, que deu passos num sentido de uma empresarialização, no fundo, e de uma privatização do próprio ensino superior público, que introduziu também graves limitações à autonomia das próprias instituições e que deu uma forte machadada na gestão democrática e participada das instituições, aliás, como vocês também referiram na intervenção inicial que fizeram, e que é, por demais, evidente. Naturalmente que acompanhamos esta pretensão que colocam na petição de uma revisão, no fundo, deste mesmo regime jurídico, não só porque a lei o impõe, mas, efetivamente, porque ele trouxe profundas consequências negativas para o ensino superior público no nosso país. Aliás, acabou por empurrar as instituições públicas de ensino superior para a dependência de interesses que lhes são alheios, desde logo
a partir do momento que conferiu e entregou poder a indivíduos e entidades externas às próprias instituições, colocando também a decidir sobre matérias estratégicas e orçamentais das próprias instituições e não tardaram naturalmente a fazer parte do próprio Conselho de Curadores nomes de grandes empresários da banca e do retalho e naturalmente redirecionando no fundo a ação das próprias instituições de ensino superior para outras áreas que não o seu objetivo e a sua missão de produção de conhecimento, de desenvolvimento, de formação também, mas de um contributo significativo para o conhecimento e o desenvolvimento e a investigação no nosso país. Naturalmente que não podemos aqui também deixar de referir a questão relativa ao próprio regime fundacional e ao afastamento de docentes, de funcionários, de estudantes desta participação democrática que, além de ser importantíssima para a vida do ensino superior, é também um direito constitucional que acaba por não ser cumprido. Da parte do PCP, nós temos intervindo com diversas propostas que efetivamente eliminam o regime fundacional e que alteram significativamente o RGIES, e o que podemos também aqui reafirmar é que continuaremos a fazer essa mesma intervenção, acompanhando as reivindicações que a FENPROF aqui colocou e, naturalmente, as preocupações que também aqui deixaram. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares e eu passaria de imediato a palavra, não sei se é ao professor André Carmo, mas é a ele que eu passo a palavra. Tem 10 minutos para tentar responder às questões que lhe foram colocadas. Muito bem, vou tentar abordar, foram um leque muito diversificado de matérias e vou tentar, enfim, abordar todos os aspectos. Em todo o caso, creio que há um consenso, não é? Há uma concordância generalizada na necessidade de avaliar o RGIES. E, portanto, creio que este é um aspecto que importa aqui sublinhar. Seguindo pela mesma ordem que os senhores deputados fizeram as vossas intervenções, relativamente ao que disse o deputado Nuno Aragão do Partido Socialista, enfim, estamos evidentemente de acordo com a necessidade de avaliação. Toda a descrição que faz de transformações do sistema, em larga medida, enfim, é positiva, não é? Aumento do número de alunos, aumento da escolaridade, aumento das qualificações médias, digamos assim, ou de nível superior dos mais jovens. Isso nós vemos claramente e evidentemente com muito agrado. Agora, enfim, tem também o reverso da medalha, não é? Nós sabemos que as famílias portuguesas continuam a ser aquelas que mais gastos têm com o acesso e a frequência do ensino superior. E talvez por aqui se explique também uma parte dos níveis elevados de absentismo e de abandono escolar que existem no ensino superior. Portanto, este é um aspecto que acompanhamos parcialmente. Enfim, tem o reverso da medalha que não foi mencionado e que me parece justo que tivesse sido. Obviamente que nos parece que uma avaliação deve ser feita sem nenhum tipo de, digamos, preconceitos prévios, mas isso não significa que nós abdiquemos dos nossos princípios, que são profundamente enraizados no conhecimento que temos, profundo e amplo, da realidade cotidiana das instituições de ensino superior e investigação em Portugal. Portanto, é a partir desse contacto no terreno que nós construímos a nossa, se quiserem, mundividência e formulamos as nossas propostas. Quando aborda a questão da convergência entre ensino politécnico e ensino, enfim, do sistema binário, que é um aspecto que também deve ser discutido no quadro da revisão e da avaliação do RGIES, a posição da FENPROF tem sido a de que nós devemos evoluir de um sistema binário para um sistema unitário e diversificado, que esta preservação desta lógica binária, enfim, não faz muito sentido, tendo em conta a evolução do sistema, em particular do ensino superior politécnico, mas, já que falamos de convergência, diria eu, para além da designação universidades politécnicas, de poderem conceder grau, convém não esquecer que no quadro da revisão dos estatutos das carreiras, um aspecto fundamental da convergência tem que ver com a convergência das remunerações, que são para o nível de ingresso na carreira inferiores no ensino superior politécnico, quando comparado com o universitário, para a diminuição do número de horas letivas, que é superior no ensino superior politécnico, quando comparado com o universitário, e também para os efeitos da agregação, do ponto de vista remuneratório, que não existem
para o ensino superior politécnico. Portanto, se falamos de convergência, temos de falar, digamos, do retrato completo, e isso seria, do nosso ponto de vista, bastante mais favorável a este tipo de transformações. Quando mencionou também o Sr. Deputado Nuno Aragão as questões da abertura das instituições ao tecido económico, não sei, não é, se foi assim tão expressiva quanto isso, quanto foi sugerido. Eu creio que o perfil de especialização da economia portuguesa, enfim, sistematicamente se tem revelado incapaz de absorver a mão de obra a força de trabalho mais qualificada, e é também por isso que a FENPROF tem defendido que uma forma de absorver esta força de trabalho mais qualificada, os doutorados, passa, ou tem de passar necessariamente, pela administração pública. Não é? Aqui dar o exemplo, no quadro de renovação, de rejuvenescimento dos quadros da administração pública, deve olhar para esta força de trabalho que está muitas vezes em situações precárias, e, portanto, deve criar condições para absorver uma parte dela, seguramente não será na totalidade, nós temos plena consciência disso. Eu creio que abordei aqui os aspectos centrais do deputado Nuno Aragão. Relativamente ao deputado Rui Cruz, estamos também inteiramente de acordo, é fundamental abordar, se queremos resolver ou dar passos no sentido da resolução dos problemas, que são muitos e bastante complexos, do sistema científico e tecnológico nacional, do ensino superior e da ciência em Portugal, não podemos prescindir de uma abordagem integrada, de uma abordagem, enfim, estrutural e não apenas de meros paliativos. Não é? Portanto, isso é um ponto assente e nós, nesse sentido, para além desta proposta que fizemos, desta petição em torno do RGES, temos intervindo também noutras matérias, e aqui colo com um dos aspectos, uma das perguntas concretas que formulou, tem a ver com a relação com o MESTES, e nós já tivemos a oportunidade de reunir com o MESTES no dia 26 de abril. Enfim, foi uma conversa serena, mais uma auscultação do que propriamente um diálogo. E aquilo que ficou claro é que existe uma vontade de retomar um diálogo que foi iniciado na legislatura anterior, pelo ministro Manuel Leitor, com um documento intitulado Pacto para... Agora não me lembro do nome ao certo, mas era o Pacto para o Ensino Superior e a Ciência, que apresentava já algumas linhas orientadoras para uma reforma do conjunto do sistema. Nós pronunciámos sobre isso, emitimos um parecer e, evidentemente, queremos dar continuidade a este diálogo, tendo em conta as ideias que defendemos, evidentemente. Pronto, passando aqui para o deputado Mitar Ribeiro do Chega. Enfim, parece-me, se me permite, Sr. Deputado, uma intervenção bastante, enfim, confusa, panfletária, que não ajudou nada à reflexão e ao diálogo que nós queremos aqui estabelecer. Longe de mim, aliás, dar lições de democracia. Não é? Portanto, há desafios de tal envergadura que estão bem para além das minhas competências. Agora, relativamente àquilo que também disse, o que eu gostava de dizer e reiterar é que não existem quaisquer motivos para que nós, que somos representantes da FENPROF, no âmbito do Departamento de Ensino Superior Investigador, alteremos aquela que tem sido a posição veiculada e foi reiterada pelo Secretário-Geral da FENPROF na semana passada, creio, na outra audição, e que nós acompanhamos também aqui, subscrevemos, evidentemente, a nível do ensino superior e investigação. Portanto, relativamente à intervenção que fez, era isto que teria para dizer. Creio que falhou o alvo, portanto, não ajudou aqui, não clarificou, para além de ficarmos a saber que também é favorável à revisão, portanto, aqui é o denominador comum. Para além disso, nada acrescentou ao debate e é uma pena. Quanto ao que disse a deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, lá está, não foi feita a avaliação, portanto, a nossa sensibilidade, construída a partir do conhecimento que temos do terreno, sugere-nos que o papel dos membros externos cooptados, os membros cooptados, ficou aquém daquilo que inicialmente era, digamos, a intenção quando se definiu o RGES. A senhora deputada tem um entendimento diferente. Enfim, não nos vamos entender porque não há avaliação, não é? Portanto, não havendo avaliação, é uma perspectiva, enfim, esta divergência não pode ser dirimida aqui. Portanto, avancemos para a avaliação e depois esclareceremos as nossas divergências. No que toca ainda à questão do passado, não é? A questão de quem é que tem responsabilidade pelo facto de não se ter avaliado, como estava previsto na lei, em 2012, não se ter avaliado o RGES. Bem, enfim, essa eu creio que é uma análise que está por fazer. Eu creio que, do meu ponto de vista, pelo menos, haverá dois aspectos que são importantes ter em conta nesta leitura. Um deles
tem que ver, e isto foi aflorado pela senhora deputada, tem a ver, creio eu, e há inúmeros estudos que sugerem isto, há uma frágil cultura de avaliação das políticas públicas em Portugal e dos seus efeitos, dos seus impactos. E, portanto, há uma formulação de políticas públicas não é assente em evidências, não é? E, portanto, isto, creio que essa cultura institucional seria algo que ajudaria aqui a perceber porque é que isto não foi feito. Mas, para além disto, me parece uma questão, enfim, que não é de hoje e que pode ser alterada, assim haja vontade. Importa não esquecer que entre 2011 e 2014 nós vivemos um período muito turbulento do ponto de vista nacional, não é? Em termos políticos, de regressão social e laboral, de que não há memória no Portugal democrático. E, portanto, isso teve também implicações, seguramente, na perturbação do normal funcionamento das instituições, que também, eventualmente, por essa via, se viram mais condicionadas. Não estou aqui a querer desculpar a ausência, que do nosso ponto de vista é indesculpável, mas, enfim, há aqui elementos que matizam ou mitigam, eventualmente, ou ajudam a compreender os motivos pelos quais ela não foi feita. Mas estamos agora plenamente a tempo de avançar com alguma urgência para a sua realização. E, para terminar, relativamente ao que disse a deputada Diana Ferreira, enfim, há uma convergência na leitura, na análise que fazemos dos problemas que foram aqui apresentados. Em particular, um aspecto que eu não mencionei na intervenção inicial, mas que faz parte também, digamos, do caderno reivindicativo, se quiserem, da FENPROF para o ensino superior, que é a necessidade de revogar o regime fundacional. É um aspecto central da nossa perspectiva no quadro de uma revisão do RGES. Até porque, e isto é um aspecto importante, nos próprios termos em que as fundações foram criadas e os argumentos utilizados para a sua legitimação, não existem evidências que suportem, digamos, o sucesso da sua existência. Existem muito poucas avaliações do regime fundacional, nenhuma delas de grande envergadura, promovida, enfim, pelo Ministério, etc. Portanto, existem algumas... é para terminar, termino, são 2 segundos. Existem algumas promovidas pelas próprias instituições que aderiram ao regime fundacional, mas aqui, enfim, convenhamos, também ser juiz em causa própria causa um certo enviesamento da análise, convém não negligenciar. Pronto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero ter mais ou menos abordado todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado, professor André Carmo. Eu gostava também de agradecer aos outros participantes, à professora Ana Isabel Mendes, ao professor Joaquim Contreiras, ao professor Miguel Viegas e ao professor Rogério Reis a sua participação nesta audição. Agradecer também aos senhores deputados que fizeram as intervenções. Chegámos ao fim. Muito obrigado e até breve, espero eu. Muito obrigado a todos.